primeira bancada do PSOL, quando assumiu aqui, com Pedro Ruas e Fernanda Melchiona, no dia 1º de janeiro de 2009, nós estávamos em meio a uma das várias ofensivas do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. A primeira medida que o PSOL tomou aqui na Câmara foi ter levantado a bandeira do Estado palestino, a despeito de todas as críticas dos setores médios e da pequena burguesia, inclusive gerado em alguns vereadores aqui de caráter mais conservador e reacionário. E com esse orgulho, e com essa tradição, e com esse internacionalismo, que nós queremos, a partir de hoje, a partir do final de janeiro de 2016, estabelecer um novo marco, que já é uma conquista da vanguarda brasileira, a defesa do Estado palestino, com o povo do Kurdistão. E por isso que nós estamos realizando essa atividade com essa convidada tão importante e também com convidados que fazem parte do mosaico do que é o PSOL, do que é a Fundação Lauro Campos, do que é o PSOL Gaúcho. Viva a Revolução Curda! Boa tarde a todas e todos. E já, imediatamente, passar a palavra à Fernanda, nossa vereadora de luta e feminista. Boa noite, boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar a companheira Melik, em nome dos nossos militantes, dos nossos ativistas, das nossas valorosas companheiras, mulheres, do PSOL, dos movimentos sociais, dos movimentos que compõem aqui, junto conosco, o debate na noite de hoje. Cumprimentar o Juliano Medeiros, da Fundação Lauro Campos, e dizer que esse evento é parte de uma luta e da defesa internacionalista do povo curdo, da Revolução de Rojava e, ao mesmo tempo, do protagonismo que nós vemos nessa luta das mulheres. Eu não preciso dizer a vocês, e eu tenho certeza que a Melik vai compartilhar essa experiência interessantíssima que acontece nesse momento na Síria, nos territórios autônomos, auto-organizados, que passam por um processo revolucionário de empoderamento, de assembleias populares, de protagonismo das mulheres, de enfrentamento, por um lado, contra os governos da região e enfrentamento físico contra o que tem de mais reacionário no Estado Islâmico, que não teria se gerado sem o apoio das potências imperialistas e das relações no Oriente Médio envolvendo as armas e o poderio econômico que esse grupo reacionário, que violenta e escraviza as mulheres, que ataca a juventude, seja a juventude francesa no Bataclan, seja a juventude curda, como em casos de Ankara e de outros atentados que vitimaram centenas de jovens, de mulheres e de ativistas. Eu tenho certeza que a experiência da Melik vai ser, por um lado, inspiradora para todos nós, mas, sobretudo, um compromisso de fortalecer o nosso internacionalismo ativo, de apoio a essa revolução e esse momento de resistência que precisa do apoio de todas as forças internacionalistas. E eu não preciso dizer a vocês que o povo curdo é um povo que tem uma história de massacre, por um lado, dos governos, e, por outro, de resistência heróica, como nós estamos vendo nesse momento. Um povo que vive num território, em geral, agora ampliado com os casos bárbaros dos refugiados, que todos nós também acompanhamos no mundo inteiro e na Europa, mas que vive no território da Síria, da Turquia, do Iraque e do Irã, sendo perseguido a sua língua, a sua autonomia, a sua autodeterminação. E essa experiência, que a partir da Guerra Civil na Síria, a partir de 2012, gerou os territórios autônomos que nós falávamos, né, em Rojava, que significa oeste, em curdo, que em Afrin, em Kobani, em Dizir e outras cidades que vocês têm essa experiência de auto-organização, tem um elemento para nós que também é muito importante. Eu não diria só um elemento, Juliano, eu diria um princípio, Melik, que é que a revolução tem que ser junto com as mulheres.
Nenhum processo revolucionário vai servir para nos libertar. Ele é parte da auto-organização das mulheres pela libertação dos territórios, pela autonomia da população, pela defesa de um povo, mas é também com essas mulheres auto-organizadas que protagonizam, que são sujeitos da sua própria história, que as coisas podem mudar. Isso pode parecer secundário, e vou concluindo por aqui, mas para nós é extremamente importante. Nós que acompanhamos as ondas do feminismo e essa história de luta, que a gente sempre tem que estar resgatando. A primeira, no final, né, do século XIX, início do século passado, a luta das mulheres, como, por exemplo, ao direito a ter os mesmos salários, ao direito ao voto, ao direito à sindicalização. Recentemente tem um filme que é muito bonito, que é o filme das sufragistas, que, de fato, é emocionante, porque conta um pedaço dessa história a partir da visão de uma mulher explorada numa lavanderia, mas que não conta as disputas que houveram dentro do movimento das mulheres para que as mulheres se auto-organizassem com relação à sua classe e com relação ao direito à sindicalização. Não conta a história que as mulheres tiveram que ter dentro do próprio movimento operário para serem respeitadas enquanto mulheres trabalhadoras e serem ouvidas, e, por outro lado, também não conta a história das mulheres operárias dizendo que as pautas das mulheres burguesas não a contemplava na integridade, porque não adiantava apenas o direito ao voto das mulheres, era fundamental ter direito ao mesmo salário, era fundamental mais que isso, ter direito à produção e à riqueza construída pela classe trabalhadora e explorada, expropriada pelas classes dominantes. A segunda onda do feminismo, com as lutas democráticas depois de 68, pautando a questão dos costumes, do direito à mulher em relação ao seu corpo, e uma série de demandas que foram fundamentais naquele momento, e embora a Revolução Socialista, infelizmente, não tenha sido possível naquele momento, por uma série de fatores. Nós poderíamos falar do papel do stalinismo no mundo, nós poderíamos falar de uma série de experiências que foram traídas pela burocratização e por esses processos, mas, pelo menos na questão cultural, muito do avanço das mulheres se deve a essa geração de lutadoras pós-maio de 68 com essas liberdades. A terceira onda, que incorporou vários movimentos e questões fundamentais que, infelizmente, ainda não eram parte da luta do movimento feminismo, do movimento das mulheres, e que nós temos que reivindicar cada vez mais hoje, em pleno 2016. O transfeminismo, a luta das nossas mulheres negras, a luta do feminismo negro, a luta, nossa luta permanente em defesa dos nossos direitos. E, nesse momento, concluo, de fato, que nós vemos, de novo, um ascenso da luta das mulheres, que nós vemos que, de fato, num mundo cada vez que se fortalece as lutas, a auto-organização dos povos, os processos revolucionários, a própria Primavera Árabe, que começou com o protagonismo dos jovens, das mulheres, que se derrotou ditaduras de décadas em dias, no Egito, na Tunísia, na Líbia, processo, né, que, infelizmente, retrocedeu em muitos lugares pela ausência de uma direção alternativa dos trabalhadores e da juventude, mas que teve, no epicentro, jovens e mulheres lutando contra o impacto da crise econômica e lutando por democracia. Mas esse processo mudou, certamente, e vai seguir mudando, a questão da mobilização como método permanente, como método das grandes transformações. Porque teve impacto nos indignados da Espanha, porque teve impacto na geração Arrasca em Portugal, porque teve impacto na luta dos jovens gregos, porque teve impacto no Brasil, em que nós falávamos agora sobre as jornadas de junho de 2013, que não seriam possíveis sem uma mudança nessa correlação de força. E, por isso, que nessa vaga histórica que nós vemos o fortalecimento das lutas democráticas, a retomada das mulheres nas ruas, o fortalecimento das ideias feministas, o fortalecimento das lutas LGBTs, o fortalecimento das lutas dos negros e negras, o fortalecimento das bandeiras democráticas, por um lado, e, por outro lado, é óbvio, uma reação conservadora que se levanta contra essas conquistas. Nesses momentos, sempre é importante dizer que nós precisamos, sim, construir o feminismo, a independência, a autonomia das mulheres, mas que, para construir esse feminismo, é fundamental combater cotidianamente o capitalismo que nos explora, o capitalismo
capitalismo que nos faz cidadã de segunda categoria para nos explorar, para nos violentar, para atacar o direito dos povos, mas, por outro lado, não só discutir o capitalismo e combater o capitalismo como forma de garantir o direito das mulheres, combater o capitalismo cotidianamente com as nossas colunas de mulheres, como as colunas das mulheres curdas, a unidade, né, de luta das mulheres, como o Exército Rosa no Egito, como as mulheres combativas que ocupam as ruas na primavera contra o Cunha, que nós vimos aqui no Brasil no ano de 2015, ocupar as ruas permanentemente, auto-organizadas, porque é verdade que não existe feminismo sem socialismo, mas também é verdade que não existe socialismo sem feminismo e ninguém vai dar de presente as bandeiras das mulheres, e sim a nossa luta organizada como mulheres, como trabalhadoras, como militantes, como ativistas. Então, um salve, Melik. Um prazer contar contigo aqui nesse evento na Câmara, te desejar, né, boas lutas, mas muito mais do que isso. Conta conosco nessa luta internacionalista em defesa da Revolução Curda e em defesa desse protagonismo das mulheres que estão lá na linha de frente, defendendo a soberania e defendendo os direitos do povo curdo contra governos, contra a ISIS e contra os ataques que vocês sofrem cotidianamente. Estamos juntas nessa luta. Obrigada, Fernanda. Passa a palavra, então, Juliano Medeiros, dirigente nacional do PSOL da Fundação Lauro Campos. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer e parabenizar o mandato da Fernanda por essa extraordinária iniciativa nos 15 anos do Fórum Social Mundial, exercitando o nosso internacionalismo militante, mas, sobretudo, voltando os nossos olhos para um dos acontecimentos mais extraordinários do século XXI, que é a Revolução Curda. A oportunidade que a gente tem hoje de debater um pouco mais, conhecer um pouco mais, é um mérito do mandato da Fernanda, do PSOL aqui do Rio Grande do Sul, representado pelo nosso querido Israel Dutra, e da Fundação Lauro Campos, que teve nesses 2 anos aí a nossa companheira Luciana Genro à frente da presidência da Fundação, que agora vai se dedicar à sua campanha aqui para fazer de Porto Alegre, de novo, também um lugar de esperança, de sonho e de transformação social, como já foi um dia. E eu vou ter o prazer de assumir a presidência da Fundação no lugar da Luciana, uma tremenda responsabilidade que nós, a partir do mês que vem, vamos incorporar aí para tentar fazer jus ao que foi o mandato dela nesses 2 anos à frente da Fundação Lauro Campos. Bom, eu vou tentar ser rápido. A gente sempre que diz que vai ser rápido, a gente não é, mas eu vou tentar mesmo ser, porque eu sei que, tirando a minha filhinha que está sentada ali atrás, todo mundo veio para ouvir a Melik, né? Não a mim. Mas é importante que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, uma experiência que o pessoal teve recentemente, na visita que nós fizemos ao Congresso Nacional Curdo, em Bruxelas, e a ida que nós vamos fazer, a viagem que nós vamos fazer amanhã, eu embarco às 5 da tarde para Ankara, na Turquia, onde vai acontecer o congresso do HDP, que é o Partido Democrático do Povo. É a alternativa política que tem sido organizada na Turquia para fazer a defesa dos direitos do povo curdo. E é uma honra para o PSOL, e para mim, em particular, poder compartilhar desse momento histórico em que a causa curda tem ganhado uma relevância tão grande para a esquerda em nível mundial e também ganhado uma importância maior, cada vez maior no Brasil. Prova disso esse auditório cheio aqui hoje. Nós estivemos em Bruxelas, estivemos na COP21 em Paris no mês passado, e a convite de um companheiro que estaria aqui com a Melik hoje, não fosse o fato do seu irmão ter sido assassinado pelo exército turco, pelo exército da Turquia, coisa de um mês atrás. O companheiro Yılmaz Orkan estaria conosco aqui hoje, não pôde vir porque teve o irmão assassinado pelo exército da Turquia. Estaria aqui conosco, e a convite dele nós tivemos lá em Bruxelas, ele esteve em Brasília, numa reunião conosco, com o pessoal, pedindo apoio do pessoal à causa curda, um apoio que a gente já tem outorgado, mas que cobrando do partido e da esquerda em geral brasileiro um engajamento maior nessa causa. E nós tínhamos lá uma agenda já na COP21 em Paris e aproveitamos, é perto, dá para ir e voltar no mesmo dia, fomos a Bruxelas, onde funciona o Congresso Nacional Curdo. Esse Congresso Nacional é uma articulação dos diversos partidos curdos do Iraque, da Síria, do Irã, da Armênia e da Turquia. São, ao todo, 28 partidos que, legais ou ilegais, nesses e em outros países, que reivindicam a luta em defesa dos direitos do povo curdo. E esse Congresso Nacional Curdo é uma articulação para viabilizar uma plataforma comum desses partidos nesses diversos países. Como vocês podem imaginar, o Kurdistão, que é essa região que toma o sul da Turquia, o extremo nordeste da Síria, o noroeste do Iraque, parte da Armênia e parte do Irã, não é um país, como todos sabem, mas é uma região bastante vasta, com mais de 20 milhões de
de curdos no mundo, é o maior povo sem Estado do planeta. E poder estar com eles foi uma grande oportunidade para conhecer um pouco mais da situação do povo curdo, não só por conta do que eles estão construindo, a resistência heróica extraordinária que os curdos têm imposto ao Estado Islâmico, essa barbárie que é a expressão da falência da política do Ocidente para o Oriente Médio, das grandes potências imperialistas. O Estado Islâmico também é produto da política do Ocidente, das potências imperialistas para aquela região, mas que também, além disso, estão travando lutas heróicas, igualmente heróicas, contra os governos dos países que reprimem os direitos do povo curdo, sobretudo a Turquia e o Irã. Nessa reunião, no Congresso Nacional Curdo, numa casa no centro de Bruxelas, um representante de vários partidos, foi uma coisa realmente extraordinária. E estava o presidente do Parlamento do Congresso Nacional Curdo, vice-presidente, uma representante do movimento de mulheres, foi muito interessante. Um companheiro que foi deputado do HDP, esse partido que eu mencionei para vocês da Turquia, que nós vamos acompanhar o congresso deles no próximo domingo. E eles colocaram, enfim, um panorama geral da luta que eles têm travado em defesa dos direitos do povo curdo. Mas o fundamental, além dessa visita e da possibilidade de contato que nós do PSOL abrimos e que nós estamos, evidentemente, compartilhando como um acúmulo de toda a esquerda brasileira, com todo mundo que é simpatizante ou não é simpatizante do PSOL, enfim, é que, pela primeira vez, se abre a possibilidade, depois de muito tempo, para o Brasil olhar de novo para o processo que os companheiros no Kurdistão, as companheiras do Kurdistão estão levando a cabo. E por que é importante que a gente veja e observe com muito cuidado o que está acontecendo lá? Primeiro, pela revolução dentro da revolução que o processo de luta do povo curdo enfrentou. O povo curdo luta há muito tempo e luta de forma organizada num partido político de caráter marxista-leninista há pelo menos 40 anos. Mas este partido passou por uma série de transformações que deu origem a um amplo processo de debates entre o povo curdo, com vários partidos, várias agremiações, e que deu origem a esse processo que nós estamos vendo agora, que eles chamam de confederalismo democrático. A Melik certamente vai falar disso. O que importa do confederalismo democrático, fundamentalmente, para que nós, do Brasil, reflitamos também sobre a própria esquerda brasileira? Eles incorporaram fortemente a agenda ambiental, ecologista, eles chamam de ecologista, né? Sei que isso no Brasil tem um tema com os companheiros que são o ecossocialismo, mas incorporaram a questão do meio ambiente como um elemento estratégico da transformação social, sem uma harmonização entre o homem, as mulheres e a natureza. Não é possível garantir um projeto de humanidade sustentável e que possa vigorar por muito tempo. E isso foi incorporado contra a própria lógica da esquerda ocidental, sobretudo, de reprodução indefinida das forças produtivas, né? Quer dizer, vai contra aquele acúmulo histórico que a esquerda ocidental traz consigo dos processos mais nefastos e mais trágicos que parte da esquerda conseguiu produzir no Ocidente ao longo do século XX. Incorporaram a dimensão feminista como uma dimensão estratégica, ou seja, não há libertação, não há um projeto transformador, não há liberdade efetiva sem que as mulheres tenham protagonismo no processo de transformação. Não só que os seus direitos sejam preservados, mas que elas sejam protagonistas do processo de transformação. E não é dispensável dizer que a esquerda brasileira e a esquerda ocidental também continua sofrendo do mal crônico do machismo. Basta dizer que essa é um dos poucos debates que eu participo que tem mais mulheres na mesa do que homens. Via de regra, é o contrário, né? E incorporou a questão da radicalização da democracia como um elemento decisivo. Assembleias, revogabilidade dos mandatos, ou seja, radicalizar e levar a democracia às últimas consequências. E um quarto e último item, que é super difícil para a gente aqui no Brasil, para a esquerda ocidental como um todo, que é uma crítica ao Estado. Quer dizer, na medida em que... E é uma crítica, digamos, original do marxismo, mas na medida em que nós tivemos, da parte da nossa classe antagonista, um processo de destruição do Estado, de desmonte do Estado, mas que, na verdade, não era desmonte do Estado, era desmonte daquela parte do Estado que servia aos trabalhadores e de manutenção do Estado para servir ao interesse dos bancos, das empreiteiras, dos latifundiários. Nós nos tornamos um pouco estatistas, né? Defendemos, então, contra o Estado mínimo do neoliberalismo, o Estado forte, o Estado provedor de direitos, o Estado protetor das garantias sociais. Pois eles retomam uma crítica que é fundamental e que nós não podemos perder de vista, que é a crítica ao Estado. Que o Estado, como aparelho da sociedade moderna, não pode ter como finalidade última a promoção da igualdade. Ele pode ser um meio para a promoção da igualdade, mas jamais um fim. Então, esses 4 elementos, e termino com isso, esses 4 elementos que a Revolução Curda traz
para a esquerda brasileira são imprescindíveis. Incorporar a dimensão feminista como uma dimensão estratégica da nossa luta. Incorporar a dimensão ecologista, como eles chamam, como uma dimensão estratégica da nossa luta. Ou seja, não é possível pensar um projeto transformador sem pensar a relação dos seres humanos que promoveram um impacto sobre a humanidade comparável ao meteoro que destruiu os dinossauros, né? Isso foi amplamente divulgado aí. Promover um processo de transformação altamente destrutivo sobre o planeta, nesses últimos 5, 10 mil anos. Então, garantir a incorporação desse elemento ambientalista ou ecologista numa plataforma para pensar a Revolução Brasileira. A questão democrática, nós, no Brasil, temos aí várias fontes de inspiração, o MAIS na Bolívia, o zapatismo, o Podemos na Espanha. Há uma série de experiências que colocam a democracia como um eixo central. Mas eles não estão só colocando como um eixo de plataforma, eles estão exercitando um modelo de democracia altamente radicalizado. E, por fim, a crítica ao Estado, que a esquerda no Brasil, e sobretudo os partidos que, como o nosso, são partidos que participam da estrutura do Estado, disputando eleições parlamentares, construindo mandatos, que são mandatos fundamentais, indispensáveis, como é a prova dessa atividade de hoje. Sem o mandato da Fernanda, sem o mandato de um Alex, nós não teríamos um debate como esse, provavelmente, aqui na Câmara de Vereadores. Então, é muito importante disputar as eleições, é muito importante disputar o Estado, mas fazendo a crítica, e isso, de alguma forma, a esquerda brasileira deixou de fazer. Então, esses componentes que a Revolução Curda traz são decisivos. Por uma razão, eu termino com isso. São decisivos porque os companheiros e companheiras do Kurdistão construíram uma via curda da Revolução. Eles não estão usando nenhum modelo. Não é o modelo zapatista, não é o modelo do marxismo ocidental alemão do começo do século XX, não é o modelo cubano, não é. Eles estão construindo a ferro, na luta política, na luta, inclusive militar, estão construindo a via curda da sua revolução. E a pergunta que fica, qual é a via brasileira da nossa revolução? Eis uma tarefa, um desafio que a esquerda brasileira sobre a qual a esquerda brasileira tem que se debruçar, se inspirando, dentre outros, na Melik e nos companheiros do Kurdistão que estão aqui hoje brindando a sua presença conosco. Obrigado. Obrigada, Juliano. Eu quero agradecer ao Peter, que vai fazer a tradução para nós, e passar a palavra à Melik, dizer que é uma honra e um privilégio, nós que vivemos a Primavera das Mulheres durante 2015, com certeza seguiremos nas lutas em 2016. Agradecer muito a tua presença e a oportunidade que nos dá. Ich bedanke mich erstmal an die Genossinnen, die mir die Möglichkeit erstattet haben, hier über die Revolution und über die Situation in Kurdistan zu berichten. Eu gostaria de iniciar agradecendo às companheiras e aos companheiros que me deram essa oportunidade para falar aqui sobre a revolução no Kurdistão. Und will mich auch noch mal bedanken, dass Sie auch etwas meine Arbeit heute erleichtert haben bei meiner Rede jetzt. Gostaria de agradecer de antemão também pelo fato de vocês terem facilitado um pouco o meu trabalho, agora no discurso que eu vou fazer. Sie haben ein schönes Referat auch über Kurdistan, über die Revolution gegeben. Já fiz uma palestra sobre o Kurdistão e já ouvi uma palestra sobre o Kurdistão agora. Ich werde erzählen, wie das alles funktioniert. Agora eu vou contar para vocês como isso funciona na nossa região. Und ein bisschen darüber erzählen, wo ist Kurdistan, wo liegt Kurdistan, wer sind überhaupt die Kurden. Depois eu gostaria de dizer onde está o Kurdistão, o que é o Kurdistão, quem são, afinal de contas, os curdos. Aber möchte erstmal mit etwas beginnen. Und zwar fragt man mich in Lateinamerika ganz oft bei Referaten und Seminaren, was haben die Frauen für eine Rolle in der Revolution? Mas eu gostaria também de falar sobre um assunto muito importante, que sempre é objeto de perguntas que me fazem quando eu participo de seminários na América Latina ou quando eu faço palestras. Sempre me perguntam qual é o papel das mulheres na Revolução Curda. Ich antworte immer, die Frauen haben keine Rolle in der Revolution. Eu sempre costumo responder, as mulheres não têm nenhum papel na Revolução. Frauen sind diejenigen, die die Revolution machen. As mulheres são simplesmente aquelas que fazem a Revolução. Aber Männer haben eine Rolle. Quem tem papel na Revolução são os homens. Ja, das war jetzt eine Aufregung. Männer haben eine Rolle, und zwar eine Rolle, ihre Mentalität zu verändern und daran zu glauben, dass ohne die
Befreiung der Frau die Gesellschaft und er selbst auch nicht befreit ist. Os homens, sim, têm papel na revolução. Eles precisam lutar pela transformação da sociedade, mas eles precisam também aprender que sem a libertação, a autolibertação das mulheres, eles mesmos, os homens, não haverão de se libertar. Dieser Kampf ist nicht ein Kampf, der vor einer kurzen Zeit gelaufen ist. Der Kampf der Frauen. Entschuldigung? Die Revolution der kurdischen Frauen ist nicht ein Kampf, der von gestern auf morgen aufgebaut ist. A luta das mulheres curdas não é uma luta que começou ontem. Man kennt die kurdischen Frauen heute mit Waffen in der Hand, sehr romantisch, kämpfend gegen den islamischen Staat, kämpfend gegen den türkischen Staat. Hoje, há imagens de mulheres curdas, imagens carregadas de forte sentimento romântico, de mulheres que pegam em armas e lutam contra o Estado Islâmico, mas também contra o Estado Turco. Die Frauen kämpfen nicht seit 3 Jahren gegen den islamischen Staat. Seit 40 Jahren kämpfen Frauen mit Waffen gegen den türkischen Staat, iranischen Staat, irakischen Staat, aber auch gegen den islamischen Staat. As mulheres curdas não estão lutando há 3 anos de armas na mão. Elas estão lutando há 40 anos contra o Estado iraniano, contra o Estado iraquiano, contra o Estado turco e também contra o Islã. Aber wichtig ist für mich persönlich als eine Militantin der kurdischen Frauenbewegung zu wissen, dass der Kampf der kurdischen Frauen militärisch nur 10% des Kampfes darstellt, ihres Kampfes. Para mim, que sou uma militante curda, é importante saber e me conscientizar sempre de novo que a dimensão militar da luta das mulheres curdas, a dimensão propriamente militar, representa apenas 10% da luta das mulheres. Denn 90% ist der Kampf, um ein demokratisches, ökologisches, antisexistisches System aufzubauen. Der Kampf gegen die feudalen gesellschaftlichen Rückständigkeiten. 90% da luta é a luta em prol da democracia, a luta contra o atraso social, a luta contra resquícios e atrasos de natureza feudal. Kurz jetzt nochmal über die kurdische Geschichte möchte ich eine kleine Einführung machen. Eine kleine Einführung in die kurdische Geschichte. Uma breve introdução à história dos curdos. Das kurdische Volk ist das größte Volk, eines der größten Völker auf der Welt ohne Staat. O povo curdo, como já foi dito, é dos povos maiores, de maior extensão em termos demográficos, dentre os povos sem Estado. Wobei wir heute sagen, und das sage ich überall, wir sind sehr glücklich, dass wir niemals einen Staat hatten und niemals einen Staat haben werden. Eu gostaria de dizer aqui que nós somos muito felizes e nós nos orgulhamos muito do fato de nunca termos tido Estado e de nunca queremos ter Estado. Weil der Staat ist der letzte Instrument der Zivilisation, der heute den Patriarchat praktiziert. Isso porque o Estado é o último instrumento da civilização que pratica às escâncaras o patriarcado. Die Mentalität der Nationalstaat hat heute Kurdistan in 4 aufgeteilt. O Estado Nacional dividiu o Kurdistão em 4 regiões. 1923 mit einer internationalen Invention, was Sykes-Picot heißt, wurde Kurdistan in 4 aufgeteilt seitens der imperialistischen Kräften. Em 1923, numa operação diplomática internacional, o Kurdistão foi dividido pelas forças imperiais internacionais em 4 áreas. Frankreich, England, Deutschland, Türkei und natürlich auch Israel, was eine sehr große Rolle immer wieder in der Kurdenproblematik, aber auch im Nahen Osten eine Rolle spielt. Eu menciono aqui alguns dos atores mais importantes historicamente, os franceses, os ingleses, também a Alemanha, também a Turquia e, não em último lugar, também Israel, que continua desempenhando papel muito importante na configuração do Oriente Próximo. Kurdistan wurde mit dieser Sykes-Picot-Abmachung war das Ziel, den Nahen Osten nach ihren Interessen, die imperialistischen Kräfte wollten den Nahen Osten nach ihren Interessen neu designieren.
Em 1923, as forças imperialistas queriam redefinir o Oriente Próximo ao seu talento. In dieser Abmachung wurde Kurdistan in Irak, Iran, Syrien, Türkei aufgeteilt. O Kurdistão foi repartido nesse arreglo entre o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Diese Aufteilung der Kurden sind nicht nur Grenzen gewesen, O que foi instituído aqui não foram apenas novas fronteiras. im Gedanken, im Herzen wurden Grenzen gesetzt. As fronteiras, muito mais ainda, foram traçadas no pensamento das pessoas, no coração das pessoas. Eine Verleugnung und Vernichtungspolitik wurden gegenüber dieser vier Teile durchgeführt. Houve a implementação de uma política de negação dos curdos e de destruição dos curdos nas 4 regiões. Eine Assimilationspolitik, die bis heute noch führt. Trata-se de uma política assimilatória que é exercida até os dias atuais. Eine Geschichte, die bis heute voller Genoziden war. Trata-se de uma história repleta de operações genocidas até os dias atuais. Alle Widerstände wurden unterdrückt seitens dieser 4 Länder. Em todos os 4 países que se assenhorearam do Kurdistão, as tribos curdas foram oprimidas. Aber all diese 4 Teile wurden und werden heute immer noch von den westlichen Staaten, von den Vereinigten Staaten Amerikas und Israel unterstützt. Acontece que essas 4 áreas, esses 4 países, são subsidiados até hoje pelos Estados Ocidentais e também pelos Estados Unidos e também por Israel. Es gab immer wieder Widerstände gegeben gegen diese Aufteilung seitens der kurdischen Bevölkerung in 4 Teilen Kurdistans. Sempre houve movimentos de resistência da população curda contra essa repartição em 4 regiões. Diese Widerstände haben leider immer nicht lange gedauert, weil sie immer von den Außenkräften unterdrückt worden sind. Infelizmente, elas nunca perduraram muito tempo porque elas sempre foram abafadas pelas forças estrangeiras, pelas forças de fora que incidiam sobre o movimento curdo. Diese Grenzen wurden beendet mit Genoziden. Essas fronteiras foram cimentadas com genocídios. Die letzte und der größte und längste Widerstand, der bis heute noch führt und heute das Rojava-Modell aufgebaut hat, ist die PKK gewesen. A resistência mais longa que conseguiu também fundar essa região de Rojava é o Partido Comunista Curdo. No comunista. Partido dos Trabalhadores del Kurdistan. Perdão, Partido dos Trabalhadores Curdos. Diese Partei ist ein Licht gewesen, ein Licht für eine Bevölkerung, die im Dunkeln war, aufgebaut. Esse partido sempre foi uma espécie de luz para uma população que se acostumou a viver e crescer nas trevas. Die alle 4 Teile Kurdistan vereinigt hat. O partido logrou fazer uma união das 4 regiões curdas. Und diese Partei hat die Möglichkeit gegeben, dass Frauen heute in Kurdistan die Revolution machen. Foi esse partido que deu a possibilidade que as mulheres hoje implementassem a revolução no Kurdistão, a sua revolução. Diese Partei hat natürlich auch angefangen mit der marxistischen, leninistischen Perspektive mit der Perspektive eines unabhängigen Staates. Evidentemente, esse partido também começou com a perspectiva marxista-leninista em prol da construção de novo Estado, evidentemente independente. Was heute den Marxismus und den Leninismus nicht verleugnet, aber auch eine Kritik stellt an den Marxismus und Leninismus. Hoje o partido não nega as suas origens marxistas e leninistas, mas ao mesmo tempo critica essas origens. Die Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, der Traum ist, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Wie geht das mit einem unabhängigen Staat? A pergunta que se coloca aqui é a seguinte: como se pode construir uma sociedade democrática com Estado independente? Kann ein Staat demokratisch und sozialistisch sein? Perguntando de outra forma,
Pode Estado ser democrático e socialista ao mesmo tempo? Auch wenn Demokraten und Sozialisten die Stadt regieren? Isso mesmo se ele for governado por democratas e socialistas? Der Nationalstaat ist eine Machtstruktur. O Estado Nacional é uma estrutura de poder. Dies wurde innerhalb der kurdischen Bewegung nach einer kurzen Zeit, nachdem ihrer Gründung, nach einer kurzen Zeit diskutiert. Discutiu-se sobre isso no movimento curdo pouco tempo depois da fundação desse movimento. Eines der wichtigsten Punkte dieser Bewegung, dieser Partei war die Frauenbefreiungsideologie. Dos tópicos mais importantes desse movimento foi a ideologia da libertação das mulheres. Wie können wir uns eine demokratische Gesellschaft vorstellen, in der Frauen nicht befreit sind? Como a gente pode imaginar uma sociedade democrática na qual as próprias mulheres não estão libertadas? In der kurdischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft im Nahen Osten, wo Frauen nicht auf die Straße gehen können, wo Frauen nicht existieren, wie kann ein demokratischer Staat oder ein demokratisches Land aufgebaut werden? Como se pode construir Estado democrático, país democrático, numa região na qual as mulheres não podem ir para a rua, não podem agir livremente no espaço público? Im Nahen Osten sind Frauen unter dem Druck der feudalen Strukturen. No Oriente Próximo, as mulheres até hoje vivem sujeitas a estruturas feudais. Diese Bewegung hat die Frauenbefreiung ins Zentrum ihrer Ideologie gestellt. O movimento ao qual eu me reporto colocou a ideologia da libertação das mulheres no centro do seu empenho. Und zwar, wenn Frauen sich nicht an den Kampf beteiligen, ist es nicht möglich, dass nachdem der nationalen Befreiung die Frauenfrage in die Hand gestellt wird. Also, die Frauenfrage kann nicht nach der nationalen Befreiung anhand genommen werden und diskutiert werden. A questão feminina não pode ser colocada a reboque da libertação nacional. Die Frau Frauen sind diejenigen, die das Leben aufbauen. As mulheres são aquelas que constroem a própria vida. Denn Frauen sind diejenigen, die eine demokratische Gesellschaft mit ihrem Charakter aufbauen. As mulheres ajudam a construir uma sociedade democrática enquanto mulheres. Und diese Partei hat in einer feudalen und in einer Gesellschaft, wo der islamische Religion sehr tief verinnerlicht ist, gesorgt, dass Frauen sich an den Kampf beteiligen. Numa região na qual a religião islâmica ajudou a interiorizar, que as pessoas interiorizassem as concepções tradicionais, feudais, o Partido dos Trabalhadores Curdos ajudou a criar condições para que as mulheres participassem da revolução. Das war nicht leicht, dass die Männer akzeptiert haben, dass Frauen in die Berge gehen und kämpfen. Assim, os homens acabaram aceitando que as mulheres fossem às montanhas e lutassem. Obwohl die Männer Revolutionäre und Demokraten waren, Sozialisten waren. Embora os homens fossem revolucionários, democratas e socialistas. Also liegt das Problem darin, die Mentalität zu verändern. Nicht die nationale Befreiung, erst die Frauenbefreiung, dann die nationale Befreiung. Então, o problema está em fazer uma mudança na mentalidade. Não se pode iniciar com a libertação nacional e depois libertar as mulheres. Não, pelo contrário. Primeiro, as mulheres devem ser libertadas e depois virá a emancipação nacional. In einer ganz kurzen, sehr kurzen Zeit nach der Gründung dieser Bewegung, Anfang der 90er, haben sich tausende Frauen an den Kampf beteiligt und sind in die Berge gegangen, haben sich an der Guerilla angeschlossen. Em muito pouco tempo, desde a nova constituição do movimento nos anos 90, milhares de mulheres foram para as montanhas e viraram guerrilheiras. Viele Frauen sind nicht durch einen nationalen Bewusstsein beigetreten in die Guerilla gegangen. Muitas mulheres não entraram na guerrilha apenas motivadas por uma consciência nacionalista. Die meisten Frauen sind Flucht vor Ehre, Flucht vor Gewalt, Flucht vor Zwangsverheiratung, haben sich die Berge und die PKK als eine Hoffnung gesehen.
A maioria das mulheres entrou no movimento, entrou na guerrilha, foi para as montanhas, porque estava fugindo da violência, estava fugindo de casamentos forçados e assim por diante. Por isso as mulheres viam no movimento uma nova esperança. Deswegen ist die Waffe und die Berge für die Frauen eine Verteidigung. Assim, as armas e as montanhas significam para as mulheres sempre também defesa. Ich weiß, wir sind alle ganz müde vom Tag. Es ist sehr heiß in Porto Alegre. Ich würde auf die Revolution in Rojava eingehen. Ganz kurz noch zu der PKK-Geschichte möchte ich noch was sagen. Eu sei que vocês estão cansados, o dia é muito quente, vocês devem ter trabalhado, a maior parte de vocês, então eu não quero me estender demais, mas gostaria de falar brevemente sobre a história do movimento Rojava. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das Modell und die Revolution in Rojava ist die Resolution eines Kampfes, der 40 Jahre lang geführt worden ist. É muito importante saber que o modelo de Rojava é um modelo de uma revolução que já está sendo desenvolvida há 40 anos. Als Frauen angefangen haben, innerhalb der Guerilla ihre eigene Armee zu gründen, wurden parallel zu dem in der Zivilgesellschaft wurden Institutionen, aber auch Fraueneinrichtungen und Frauen haben sich auch unabhängig in der Zivilgesellschaft organisiert, was für die nahöstlichen Gesellschaften nicht selbstverständlich war. Quando as mulheres começaram a entrar na guerrilha, quando as mulheres organizaram um exército de mulheres na guerrilha, elas não se limitaram a isso. Houve também, paralelamente, sempre um empenho em criar novas instituições na sociedade civil, o que não era uma coisa óbvia, natural naquela região. Frauen haben das Bedürfnis gehabt, ihre eigenen Akademien zu gründen, und in diesen Akademien wurden Männer gebildet. In ihren Bergen. As mulheres sentiram a necessidade de fundar academias próprias. Nessas academias não foram educadas apenas as mulheres do futuro, mas também os homens do futuro, nas montanhas. Denn das Ziel und die Utopie der Frauen war, ein befreites Kurdistan mit befreiten Frauen zu gründen. O objetivo das mulheres era fundar Kurdistão liberado com mulheres liberadas. Diese Frauen sind diejenigen, die innerhalb der Gesellschaft, die auch nicht die Bewegung, sondern die Frauen, die den Kontakt direkt zu der Gesellschaft hatten. Então, as mulheres que fizeram esse movimento são aquelas pessoas que sempre tiveram contato com todos os movimentos sociais. Die Bevölkerung hat nachhinein, nach 20 Jahren erst akzeptieren können, dass Frauen an der Front sind und dass Frauen ihre Hoffnung sind. Somente depois de 20 anos de luta, a população conseguiu aceitar que as mulheres estão efetivamente lutando na linha de frente e são também um fermento da revolução. Die Frauen in der Guerilla sagen, der Kampf gegen unseren Kameraden oder gegen unseren Genossen war viel stärker als der Kampf gegen den Feind selbst. As próprias mulheres sempre dizem de novo, a luta contra os nossos próprios camaradas, contra os nossos companheiros foi muito mais dura, muito mais difícil do que a luta contra o inimigo externo. Und nach diesem Kampf haben diese Frauen auch geschafft, die Strukturen dieser Partei zu verändern, der Bewegung. Por isso as mulheres lograram transformar as estruturas do próprio partido dos trabalhadores. Die Parteistruktur, nicht ihre, sondern die generelle. Ach so, okay. Partei, ja. Weil eine Partei ist auch eine Macht. Afinal de contas, não podemos esquecer, o partido também é uma instância de poder. Also wenn wir keinen Staat haben möchten, ein demokratisches System, wie soll etwas aufgebaut werden, wenn nur eine Partei an der Macht ist und wenn es nur eine 40% Frauenquote beteiligt ist? Se nós não temos um Estado, como é que vamos construir a democracia se nós temos apenas um partido operando e se nesse partido temos apenas uma cota de participação feminina de 40%? Weil 40% ist auch eine positive Diskriminierung.
40%, nunca devemos esquecer isso, é também uma discriminação positiva. Die Organisierungsstrukturen wurden auf demokratischer Ebene aufgebaut und die Co-Präsidentschaft wurde innerhalb der Bewegung geführt. Co-Präsident. Ach so, die Organisierungsstrukturen wurden aufgebaut nach einer demokratischen Etappe und die Co-Präsidentschaft, jeweils eine Frau und ein Mann. Foram construídas estruturas democráticas e foi construída também uma instância que nós temos no nosso partido hoje, que nós chamamos de co-presidência, uma presidência conjunta. Temos um presidente homem e um presidente mulher. Frauen, das sind die Organisierungsstrukturen, die in den Bergen begonnen haben. Essas são as estruturas organizacionais que foram lançadas nas próprias montanhas. Diese Frauen, diese Männer in den Bergen sind aber nachhinein in die Zivilgesellschaft gegangen und haben in der Zivilgesellschaft sowie Volksräte und diese demokratischen Organisierungsstrukturen aufgebaut innerhalb der Gesellschaft. Essas mulheres e esses homens que tinham começado essa luta nas montanhas foram depois desceram das montanhas e foram a todos os lugares na sociedade civil, a todas as instâncias e construíram lá esses conselhos populares, essas estruturas democráticas. Das hört sich alles sehr utopisch an, was die Organisierungsstrukturen betrifft. Tudo que diz respeito à estrutura organizacional pode soar muito utópico. Aber so wie die Genossen auch dargestellt haben, heute funktioniert dieses System und dieses System funktioniert heute in was Rojava benannt wird. Mas como os companheiros que me precederam disseram, assim é que funciona a democracia no nosso movimento e esse sistema nós denominamos Rojava. Und ein System, eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft kann ohne einen Staat funktionieren. Es ist möglich. Uma sociedade democrática, sistema democrático pode funcionar sem Estado. É possível e nós demonstramos isso. 2011, als der arabische Frühling begonnen hat, Em 2011, quando irrompeu a Primavera Árabe, hat uns allen einen Impuls gegeben, vor allem für die Völker im Nahen Osten und in den arabischen Ländern. a Primavera Árabe foi impulso para todos nós, sobretudo nos países árabes e em outros países do Oriente Próximo. Es hat Aufstände gegeben und diese Diktaturen wurden zerstört. Houve insurreições e várias ditaduras foram destruídas. Was ist aber danach passiert? Devemos perguntar, no entanto, o que aconteceu depois. Es sind neue Diktaturen gekommen. Apareceram novas ditaduras. Weshalb? Eine Alternative hat gefehlt. Por que apareceram novas ditaduras? Apareceram porque faltou uma alternativa. Was ist die Alternative gegenüber einem Diktaturregime, gegen einen Staat? Qual é a alternativa a Estado ditatorial, a regime ditatorial, a Estado? Der Kapitalismus, auch der Kapitalismus und der Nationalstaat benutzt heute dieselben Begriffe, die wir auch benutzen bei den Aufständen. O capitalismo, o Estado-nação, recorre hoje aos mesmos conceitos que nós, revolucionários, utilizamos. Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Frieden, oder Sozialismus. Ele fala de democracia, de liberdade, de paz, de socialismo, de dimensão social e assim por diante. Und bei diesen Aufständen merken wir eigentlich nicht, dass der Kapitalismus uns mit unseren eigenen Argumenten bekämpft. Em muitas insurreições, nós simplesmente não nos damos conta suficientemente de que o capitalismo está nos combatendo com a ajuda dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios valores. Und die kurdische Bevölkerung, als der Krieg in Syrien begonnen hat sich dort eine Alternative vorgenommen. Quando começou a guerra civil na Síria, a população curda pensou desde o início numa alternativa. Und zwar
Kurden waren jahrelang in Syrien ohne Identität, auch eine Assimilierungspolitik, aber Vernichtung und Verleugnungspolitik gegenüber dieser Bevölkerung hat es schon seit Jahren seitens des Assad-Regimes gegeben. Durante muito tempo, na Síria, os curdos eram uma população sem identidade própria. Sempre houve uma política sistemática de negação dos curdos, sempre houve uma política de assimilação forçada, já antes do regime de Assad. Auch an Beispiel an den arabischen Frühling hat sich die kurdische Bewegung auch eine Lehre herausgenommen. Assim, o movimento dos curdos aprendeu com o exemplo da Primavera Árabe. Zum Beispiel, sie haben, als der Krieg begonnen hat, sich den dritten Weg ausgewählt. Der dritte Weg ist der demokratische Konföderalismus gewesen. Gewählt. Konföderalismus. Os curdos optaram por uma terceira via, e essa via nós denominamos confederalismo, com perdão do neologismo, democrático. Sie haben gesagt, wir sind weder noch mit dem Regime, noch mit der Koalition gegen das Regime. Quer dizer, os curdos não se colocaram ao lado do regime de Assad, mas também não ao lado da coalizão contra este regime. Weil die Koalition gegen das Regime wollte auch einen neuen Staat aufbauen mit anderen Präsidenten. Afinal de contas, a coalizão contra o regime de Assad queria também construir um novo Estado, mas com outros atores, com outro presidente. Aber es ging darum, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, ein neues Leben für die Gesellschaft aufzubauen. Não era isso que estava em pauta. O que estava em pauta era solucionar os problemas da sociedade, criar condições para que a sociedade pudesse entrar num novo tipo de vida. Und Kurden haben in Syrien, mitten im Kriegszustand, in Rojava, drumherum um Rojava wurden Verteidigungseinheiten gegründet, die Assad-Leute rausgeschmissen haben, auch einen Kampf gegen um den Platz zu verteidigen, einen Kampf durchgeführt. Drinnen, mitten im Rojava, wurde das System aufgebaut. Então, em Rojava foram criadas unidades de defesa que se empenharam em colocar para fora dessa região autônoma os seguidores do regime de Assad. Mas o movimento não se limitou a isso. O movimento também procurou criar na região, no seio da região, organizações que ajudassem a criar uma nova ordem. Während drumherum Rojava verteidigt worden ist, sind auch Frauen von der Guerilla haben sich auch in Rojava an diesem Kampf beteiligt, und zwar mit der neuen Ideologie. Es war der Moment, um die Gesellschaft nach dieser neuen Ideologie zu strukturieren, den demokratischen Konföderalismus aufzubauen. Enquanto havia esses movimentos militares para manter longe os representantes do regime sírio, houve também, e nesses movimentos participaram também as mulheres, de arma na mão, houve também movimentos paralelos para criar uma nova estrutura que nós denominamos de confederalismo democrático. Während diesem ganzen Krieg drin herum wurde mit den Frauen und mit der Gesellschaft diskutiert und die Gesellschaft davon überzeugt, dass ein System ohne Staat unabhängig hier aufgebaut werden kann. Durante toda essa guerra, discutiu-se com a sociedade, discutiu-se com as mulheres na sociedade sobre a possibilidade e necessidade de criar um sistema democrático sem Estado. Bildungen wurden durchgeführt, Haus zu Haus sind Frauen gegangen, haben mit den Frauen und mit den Männern, mit den Jugendlichen diskutiert, was für ein System sie haben möchten, weil ohne der Bevölkerung kann man kein System aufbauen. Es ging darum, dass die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen ihr eigenes System aufbaut. Foram feitas discussões com a população, com os homens, com as mulheres, com os jovens. Afinal de contas, a gente não pode construir um sistema sem a participação da população. E a população precisa aprender a fazer isso, levando em conta as suas próprias necessidades. Um dieses System zu verteidigen, haben sich Tausende von jungen Frauen sich an diesem Krieg beteiligt.
Para defender esse sistema, milhares de jovens mulheres participaram da guerra. Heute existiert dieses System. Deshalb möchte ich sagen, der Kampf der kurdischen Frauen in Rojava mit Waffen ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie sich Frauen, wie Frauen dieses System aufbauen. Von Straßen bis in den Staaten werden Organisierungs- und politische Strukturen aufgebaut, in denen sich die Gesellschaft beteiligt. Uma coisa é a luta militar que continua e na qual as mulheres participam. Uma outra coisa é a constante criação de novas unidades, de novos sistemas democráticos em cada rua, em cada casa, e aqui as mulheres também participam. Ein anderer wichtiger Teil ist, in Rojava leben nicht nur Kurden, Além disso, não devemos esquecer que em Rojava não vivem apenas curdos. Araber, Assyrier, Armenier, Turkmenen. Temos árabes, temos sírios, temos armênios, temos pessoas de origem turcmena. Diese waren auch unter der Unterdrückung von Assad jahrelang. Eles também foram perseguidos durante muito tempo pelo regime de Assad. Aber mit dieser autonomen Selbstverwaltung haben diese Identitäten, diese Minderheiten auch in die Möglichkeit gehabt, sich unabhängig zu organisieren. Com a nova autogestão que nós temos, essas outras minorias, as minorias não curdas, também receberam a oportunidade de se organizar. Ihre eigenen Verteidigungseinheiten, aber auch ihre eigenen politischen Strukturen und ihre eigenen Bildungsstrukturen aufgebaut. Assim, construíram as suas próprias unidades de defesa, as suas próprias instituições políticas, mas também as suas estruturas educacionais. Und heute wird in Rojava über eine alternative Ökonomie diskutiert. Hoje discute-se em Rojava sobre uma economia alternativa. Die eine feministische Sicht hat. É uma economia alternativa, digamos, com viés feminista. Eine Diskussion, die nicht nur eine Diskussion darstellt, sondern in der Praxis die Kooperativen, die seitens der Frauenbewegung dort aufgebaut ist, findet eine Lösung für die ökonomischen Probleme der Gesellschaft. Estamos tentando encontrar uma solução para os problemas econômicos da nossa sociedade com novas formas de organização, formas cooperativadas. In allen diesen Strukturen ist die Frauenbefreiungsideologie im Zentrum dieser Ideologie. Em todas essas estruturas, a ideologia das mulheres ocupa uma posição central. In allen Strukturen von Komitees, kleinen Komitees in den Dörfern bis in den Stadträten ist die Co-Präsidentschaft und der Gesellschaftsvertrag der Frauen akzeptabel. Em todas as instâncias, em todos os níveis, começando nas pequenas comissões, nos conselhos populares, nas aldeias, até as instâncias superiores, até a co-presidência, essa concepção feminina de nova organização está presente. Frauen haben ihre eigenen demokratischen konföderalen Systeme, aber auch ihre unabhängigen Parteien. As mulheres têm os seus próprios sistemas democráticos, mas também têm os seus partidos independentes. Zum Beispiel in der Türkei die Partei HDP, HDP. Assim, partido na Turquia, o intérprete admite que não compreendeu o nome, não consegue repetir. HDP. Okay. Frauen, die in dieser Partei vertreten sind, werden von den Frauenstrukturen gewählt, nicht von den Männern. As mulheres atuantes neste movimento são eleitas pelas estruturas de mulheres, não pelos homens. In allen politischen Strukturen werden Frauen, in den generellen, aber auch in den Frauenstrukturen, werden seitens der frauenkonföderalen System Frauen gewählt und dahin geschickt. Em todas as estruturas são eleitas representantes femininas pelas mulheres e são enviadas para essas estruturas, para os conselhos, para representar a posição das mulheres. Die Co-Präsidentschaft ist nichts Formelles.
A co-presidência, no nosso modelo, não é uma coisa meramente formal. Die Co-Präsidentschaft ist nicht nur eine Pflicht, sondern ein Bedürfnis, was die Bevölkerung jetzt auch akzeptiert. Não é apenas dever que hoje é percebido por todos, mas é uma necessidade que é vista por todos. Zum Beispiel, es gibt 50% die Frauenquote in den politischen Parteien und es gibt ein Programm der Partei, aber auch ein Kontrat der Temos essa cota feminina de 40% no partido, e isso assenta em bases programáticas, mas isso também forma contraste com a política que nós tivemos até agora. Zum Beispiel, früher wurden junge Frauen zwangsverheiratet oder Männer mit 2 Frauen verheiratet, Männer, die Gewalt ausüben. Diese Personen werden aus der Partei rausgeschmissen oder dürfen sich überhaupt nicht in den Gesellschaftsstrukturen, in den Assembleen gar nicht beteiligen. Para dar exemplo bem concreto, antigamente as mulheres eram casadas contra a sua vontade, ou era muito comum também que homens casassem com 2 mulheres. Era muito comum que a violência contra as mulheres, pois hoje homens que atuam assim contra as mulheres são expulsos do partido, não têm reconhecido o direito de participar da vida política. Und diese Partei ist heute im türkischen Parlament, auch den Grundgesetz zu verändern. Hoje, o partido turco antes mencionado tem assento no Parlamento Federal turco e ele está lá para mudar a Constituição turca. Zum Beispiel die Co-Präsidentschaft hat es in dem türkischen Gesetz nicht gegeben. Assim, a legislação ordinária turca não conheceu a instituição da co-presidência. Zum Beispiel, es gibt mehr als 102 Bürgermeisterschaften, die wir gewonnen haben. 50% und in allen diesen Bürgermeisterschaften sind wieder Frauen und Männer, also die Co-Präsidentschaft repräsentiert, aber 40% dieser Municipiale sind Frauen. Nós conseguimos conquistar na Turquia mais de 100 prefeituras, não é? E 40% dessas prefeituras, que sempre são prefeituras organizadas em regime de co-presidência, 40% dessas prefeituras são dirigidas por mulheres. Das sind die politischen Strukturen. In der Gesellschaft ist das so, dass in den Assembleas werden Komitees gegründet, die für die Gesundheit sorgen. Komitees, die für Jugendliche, Frauenkomitees, Komitees, die für die Bildung sorgen. In diesen Komitees werden Bildungen durchgeführt. Essa é a estrutura que nós temos no nosso movimento, mas nós realizamos periodicamente assembleias, e nessas assembleias são eleitos comitês de saúde, comitês de jovens, comitês de mulheres, comitês de educação, que realizam programas educacionais. Heute redet man über Rojava, über eine Revolution der kurdischen Bevölkerung, aber die Revolution in Rojava benennen wir als eine internationale Revolution. Hoje se fala em Rojava, e quando se fala de Rojava, sobre Rojava, se fala na revolução da população curda. Mas nós, os curdos, dizemos que a nossa revolução é uma revolução internacional. Weil der Kampf der kurdischen Bevölkerung dort gegen den islamischen Staat ist der Kampf gegen den Patriarchat, gegen Faschismus, gegen Rassismus, aber auch gegen jegliche Art von Gewalt und kapitalistischen Sicht. Afinal de contas, a luta contra o Estado Islâmico é, para nós, a luta contra o patriarcado, é a luta contra o fascismo, é a luta contra o racismo, é a luta contra toda e qualquer forma de violência. Der islamische Staat greift Rojava nicht an, weil das Kurden sind. O Estado Islâmico não ataca Rojava porque Rojava é majoritariamente dominada pelos curdos.
Der Islamische Staat greift Rojava an, weil dort ein System aufgebaut ist, was für ihn eine sehr große Gefahr darstellt. O Estado Islâmico ataca Rojava porque lá em Rojava está se construindo sistema que representa perigo enorme para o próprio Estado Islâmico. Und eine Gefahr für die imperialistischen Kräfte darstellt. Perigo, além disso, para as forças imperialistas que apoiam o Estado Islâmico. Denn dieses System hat der ganzen Welt und im Nahen Osten gezeigt, dass man unabhängig sich organisieren kann und eine Selbstverwaltung ohne einen Staat aufbauen kann. O nosso sistema conseguiu mostrar não apenas à nossa região, mas ao mundo inteiro, que é possível organizar-se de forma autônoma e, sobretudo, sem Estado. Und viele Frauen waren und sind heute noch bereit dazu, dieses System zu verteidigen, weil dieses System für sie ein Leben darstellt. Muitas mulheres no passado estiveram dispostas e no presente continuam dispostas a defender esse sistema porque esse sistema para elas representa simplesmente a possibilidade de vida. Junge Frauen haben ihr Leben gegeben, um dieses System zu verteidigen. Muitas jovens mulheres deram a sua vida para defender esse sistema. Weil diese Frauen denken, dass dieses System nicht nur eine Hoffnung für die kurdische Bevölkerung, sondern für die ganze Welt darstellt. Essas mulheres pensam que esse sistema não é apenas depositário da esperança da população curda, mas é depositário da esperança do mundo inteiro. Wenn heute auf der ganzen Welt, aus Europa, auch aus Lateinamerika und aus den Ländern im Nahen Osten sich junge Menschen, die nicht Kurden sind, sich an diesem System beteiligen und kämpfen, heißt das, dass das ein internationalistisches System ist. Se hoje há muitos jovens europeus, latino-americanos, de outros países, de outras regiões do Oriente Próximo, que vêm até nós e ajudam a defender esse sistema, isso prova apenas que o nosso sistema é sistema internacional. Das ist der Sozialismus. E isso para nós é socialismo. Der Sozialismus ist eine Art und Weise des Lebens. Der Sozialismus ist für uns eine Form, eine Art und Weise des Lebens. Para nós, o socialismo é uma forma, é uma modalidade de viver. Eine Form, wo sich alle mit ihrer eigenen Identität leben können. É uma forma na qual todos podem viver defendendo a sua identidade. In Rojava das System in Rojava kann man Anarchismus nennen, kann man Feminismus nennen, Sozialismus, Marxismus. In allen Bereichen, die Revolution darstellen, ist dieses System dort aufgebaut. O sistema que nós temos em Rojava, ele pode ser designado de anarquista, de feminista, de socialista, de marxista. Tem de tudo pouco e todas essas tradições participam do nosso sistema. Denn wir können den Sozialismus nicht als eine Ideologie einer Partei oder einen Gedanken nur einbeziehen. Also. Nós não podemos conceber o socialismo apenas como a ideia de só partido. Denn Sozialismus kommt vom Sozial und das ist ein soziales, naturelles Leben. O socialismo, afinal de contas, deriva de social. E o que nós defendemos é uma vida em sociedade. Und die kurdische Frauenbewegung hat heute eine neue, eine akademische Arbeit, die heute auf der Welt, in ganz vielen Ländern auf der Welt diskutiert wird. O movimento feminista curdo hoje desenvolve trabalho acadêmico que está sendo discutido em muitos países do mundo. Das heißt Gynologie. Gynologie. Se chama Gynologie. Ginologia, nós chamamos isso. Gynologie, Gyn ist im... Okay, sim. Gynologie ist ein Wort, aber hat zwei Bedeutungen in Kurdisch. É uma palavra, mas essa palavra tem dois significados para os curdos. Frau und Leben. Ela significa, por lado, mulher e, por outro lado, vida. Und Gynologie ist eine Frauen- oder eine Lebenswissenschaft. Então, trata-se de uma ciência
feminina de uma ciência da vida. Ein radikales Denken, das heute eine sehr große Kritik an die positivistische Wissenschaft darstellt. É pensamento radical que poderia, no futuro, resultar numa crítica muito fundamental, muito fundamentalista da ciência positiva tal como nós a conhecemos. Aber am meisten die Sozialwissenschaften kritisiert. O que é mais criticado é a tradição das ciências sociais. Weil heute, wenn der demokratische Konföderalismus wird aufgebaut auf 4 Aspekten, indem sie kritisiert 4 Aspekten und baut den demokratischen Konföderalismus auf. O confederalismo democrático assenta em 4 aspectos. Kritiker, 4 Aspekte. Okay. Und zwar den Sexismus. Nós somos contra o sexismo, Nationalismus, somos contra o nacionalismo, Fundamentalismus contra o fundamentalismo und die positivistische Wissenschaft. e contra a ciência de matriz positivista. Diese 4 Aspekte praktiziert heute der Nationalstaat. O Estado Nacional, hoje, defende esses 4 aspectos, precisamente. Und zwar nutzt sie hier die Sozialwissenschaften aus. E aqui, o Estado Nacional recorre, se vale das ciências sociais. Eine Sozialwissenschaft heute, die wir in den Universitäten sehen, die die Gesellschaft und die Geschichte voneinander trennt. Trata-se de uma sociologia que nós podemos ver hoje nas universidades do mundo inteiro, que separa as sociedades e a história. Den Subjektivismus und den Objektivismus uns beibringt. Que procura ensinar a nós o subjetivismo, bem como o objetivismo. Dabei ist für mich der Sozialwissenschaft die Mutter aller Wissenschaften. Agora, para mim, a ciência social, a sociologia, por assim dizer, a mãe de todas as ciências. Aber die positivistische Wissenschaft hat heute die Sozialwissenschaft mit einer patriarchalen Denkensweise strukturiert. A ciência de matriz positivista estruturou a sociologia tal como nós a conhecemos hoje, contaminando-a com pensamento de origem patriarcal. Deswegen ist es wichtig, wenn wir über Unabhängigkeit oder Independencia diskutieren, ist es wichtig, eine tiefe Analyse der Zivilisation und des nationalen Staates zu machen. Quando nós discutimos sobre independência, é muito importante que façamos uma análise profunda do nacionalismo e do conceito de Estado Nacional, Estado-Nação. Und mit dieser Genealogie-Perspektive werden heute in Rojava von der Grundschule aus bis zu den Universitäten und in allen politischen Strukturen gebildet. Com essa perspectiva de genealogia, nós hoje estamos criando novos conceitos, tanto nas escolas primárias quanto no outro extremo das instituições de ensino, nas universidades. Und ich komme zum Ende. Eu chego ao fim da minha palestra. Es ist nicht alles, was ich erzählt habe, was von heute bis auf morgen aufgebaut ist. Nem tudo do que eu acabo de expor foi feito da noite para o dia. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die kurdischen Frauen heute in Rojava bei ihrem Kampf, auch die jugendlichen Männer und Frauen, die heute in Rojava kämpfen und einen Sieg haben, den Sieg, den sie gegen den islamischen Staat haben, sind sie sich darüber bewusst, dass die internationale Solidarität ein sehr wichtiger Impuls für sie war. Os homens e as mulheres que estão defendendo Rojava, que estão obtendo cada vez mais vitórias sobre o Estado Islâmico, têm consciência de que dependem fortemente da solidariedade internacional. Und deshalb haben sie uns gesagt, als wir nach Europa und nach Lateinamerika gekommen sind, um über die kurdische Bewegung zu sprechen, dass sie auch bereit sind, für die Frauen auf der Welt, für die Frauen in Lateinamerika, in Europa, auch für ihre Rechte zu kämpfen und eine Solidarität darstellen werden. Por isso,
disseram-nos, quando fomos à Europa, quando fomos à América Latina, para falar sobre esse movimento no Oriente Próximo, que não estavam lutando apenas para as mulheres curdas, mas que estavam lutando para as mulheres e para os homens do mundo inteiro e tinham disposição de levar adiante essa luta internationalista. Denn wir sind auch hier, um zu lernen, was heute in Rojava fehlt. Die Erfahrungen, die ihr hier in Lateinamerika habt, auch die politischen Parteien, der Austausch unter den Parteien, den verschiedenen Frauenbewegungen, benötigt gerade Rojava ganz viele Erfahrungen, die ihr hier habt. Como eu disse, nós aprendemos muito no nosso próprio processo, mas nós também nos ressentimos da falta de contato com outros países. Nós precisamos saber quais foram as experiências feitas em outros países, em outras regiões do mundo. Nós dependemos também de vocês para levar adiante a nossa luta. Denn dort ist eine Utopie, ein System aufgebaut worden ist, was für uns alle eine Utopie darstellt. Afinal de contas, em outros lugares também foi feito sistema que representa uma utopia para todos nós. Also auch der Sozialforum hat seit Jahren einen Slogan, der sagt, eine andere Welt ist möglich. In Rojava hat man das in der Praxis gesehen. Eu lembro apenas o lema do Fórum Social Mundial, outro mundo é possível, pois em Rojava, nas últimas décadas, nós tentamos praticar isso. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und auch für die Solidarität, für diejenigen, die das organisiert haben, ganz herzlich, aber auch an euch, dass ich auch jetzt eure Zeit in dieser Wärme genommen habe. Vielen Dank. Eu quero agradecer mais uma vez de coração aos companheiros e às companheiras que me convidaram, mas também ao público que me ouviu com tanta atenção e que encontrou tempo, certamente em meio a muito trabalho, para vir aqui à Câmara Municipal. Muito obrigada.